Olá, meu nome é Rafael Toledo, sou estatístico da Oper e neste vídeo irei trazer uma aplicação da análise de sobrevivência no software R para um caso prático. Neste caso prático, temos dados que são referentes aos tempos, em horas, de um produto alimentício que é vendido sem o uso de conservantes e em temperatura ambiente, no qual ele é embalado por dois tipos de embalagem, a embalagem A e a embalagem B, e o objetivo é verificar se há diferença na durabilidade deste produto com relação a essas duas embalagens. O evento de interesse é o aparecimento de algum tipo de fungo neste produto alimentício. Diante disto, vamos para o software para darmos início à aplicação neste caso prático. Diante do software, vamos dar início ao caso prático sobre as embalagens de um produto alimentício. Vamos ver a aplicação da análise de sobrevivência para esses dados. Então vamos inicialmente fazer a instalação dos pacotes, pacote Survival, pacotes FlexServe, que ambos são para análise de sobrevivência. Como esses dois pacotes já estão instalados no meu software, vou fazer apenas a solicitação. Para a solicitação, temos os dados, que são as embalagens do produto alimentício, são os tempos em horas. Vale ressaltar que o evento de interesse é o aparecimento de algum tipo de fungo no produto. Então temos aqui os tempos em horas. Vamos rodar. 40 tempos. Temos a censura. Note que 0 é censura e 1 não censurado. Vamos declarar. São apenas 4 censuras. E temos as embalagens A e B, que vamos fazer as repetições aqui, para poder indicar quem é a embalagem A e quem é a embalagem B desses dados. Então chamamos de embal. Note que aqui chamamos os tempos de tempos e a censura de cens e as embalagens de embal. Vamos fazer aqui o estimador de Kaplan-Meier. Então vamos nomear como EQM, que é o estimador de Kaplan-Meier, utilizando a função ServeFit e declarando os tempos de censura com a função serve. E aqui estamos declarando que é com a variável embalagens. E aqui esse type era para poder dizer o tipo, que é o de Kaplan-Meier. Vamos rodar. Temos o EQM e vamos fazer o summary desse EQM para poder vermos os resultados. Note que aqui temos o tempo, o número em risco, o número do evento, survival é a probabilidade de sobrevivência, o erro padrão e o intervalo de confiança com 95%. Temos a embalagem igual a 0, que é a embalagem A, e a embalagem igual a 1, que é a embalagem B. Então note que até o tempo 31 horas, a probabilidade de sobrevivência do produto na embalagem A é de 95%, até o tempo 40, a probabilidade de sobrevivência é de 90%, e no tempo 60, até o tempo 60, a probabilidade de sobrevivência é de 20%. Na embalagem B, a probabilidade de sobrevivência até o tempo 48 horas é de 90%, e até o tempo 50, a probabilidade é de 50%, e no tempo 55 horas, a probabilidade é de 20%. Note que a embalagem ela começa a decair, né? A probabilidade de sobrevivência começa a decair a partir do tempo 31 horas, enquanto que a embalagem B é a partir do tempo 48 horas. Então, inicialmente, a embalagem B ela demora mais para decair, para a probabilidade de sobrevivência do produto ao longo do tempo decair, enquanto que a embalagem A é a partir do tempo 31 horas. Vamos visualizar isso melhor no gráfico com as curvas de sobrevivência estimada. Aqui eu estou fazendo essa mesma equação, essa mesma função, só que forma separadamente. Então temos aqui variável 1, estou fazendo aqui serve e os tempos de censura. KM, que é o Kaplan-Meier da variável 1, que eu estou utilizando a função ServeFit, e a variável 1 que foi definida anteriormente, utilizando aqui também a covariável embalagens. E vou fazer o summary do estimador de Kaplan-Meier para esta variável. Vamos ter os mesmos resultados que foi visto anteriormente, mas vamos fazer o plot deste gráfico, né? Utilizando a função plot. Deixa o estimador de Kaplan-Meier para esta variável. Aqui está fazendo só as cores, nomeando o eixo X e o eixo Y. Aqui é para colocar se você quer o intervalo de confiança ou não. E o limite do eixo X. E o tamanho aqui dos números do eixo e das letras também. Então vamos rodar. Aqui temos o gráfico e vamos colocar a legenda. Aqui sempre vai colocar abaixo e à direita. E o nome embalagem A, embalagem B. E as cores e o tamanho da letra também dessa legenda.
Temos aqui embalagem A e embalagem B. Vamos ampliar para poder visualizar melhor. Então note, temos o tempo em horas e tem aqui a probabilidade de sobrevivência com o decorrer do tempo. Então temos as duas embalagens, embalagem A e embalagem B. Então note que até o tempo de 31 horas, a embalagem A ela permanece em quase praticamente 90% e depois ela começa a decair conforme o tempo passa. Já a embalagem B, ela demora mais para decair, então a probabilidade de sobrevivência dela fica em 100% e depois ela começa a decair a partir do tempo próximo de 50 horas. Note que no final do tempo, a partir do tempo 50 horas, as curvas de sobrevivência para essas duas embalagens elas começam a se cruzar. Isso pode causar algum tipo de dúvida ou confusão em tentar determinar qual embalagem possui melhor durabilidade ou se existe diferença entre as curvas de sobrevivência para essas duas embalagens. Desta forma, podemos fazer o teste de logrank para testar se há diferença entre as curvas de sobrevivência entre essas duas embalagens. Então, utilizamos a função subdiff e declaramos o tempo e a censura e a variável que no caso aqui é a embalagem. Rho 0 significa que estamos trabalhando com o teste logrank e Rho igual a 1 significa que estamos utilizando o teste de Wilcoxon. Eu nomeei como sub_fit diff e vou rodar este comando. Agora vamos solicitá-lo. Então note que aqui temos o número de observações, são 20. As observadas 16, porque temos 4 censuras. O valor esperado, o cálculo da estatística do teste. Temos aqui o valor, o grau de liberdade e o p-valor que é 0,9. Ou seja, se o p-valor é maior que 0,05, que é o nível de significância, não há evidências para rejeitarmos a hipótese nula ao nível de 5% de significância. O que isso quer dizer? Qual é a interpretação disso? Ou seja, não há evidências, ou seja, não há diferença entre as curvas de sobrevivência das embalagens A e embalagem B. Então, podemos dizer que as curvas de sobrevivência estimadas para as duas embalagens, elas não são diferentes, elas não diferem, pois a hipótese nula significa que não há diferença entre as curvas de sobrevivência, e como não há evidência para rejeitarmos a hipótese nula, então, desta forma, não há diferença entre essas duas curvas de sobrevivência. Vamos rodar aqui o teste para Rho igual a 1 para calcular o Wilcoxon. Tem que mudar aqui o tempo e censura, que está digitado diferente. Pronto. Note que o p-valor deu 0,3, o que também indica que não há diferença entre esses dois grupos, no caso a embalagem A e a embalagem B. Após a aplicação em SoftR, foi possível verificar o uso desta análise para esses dados. Então não deixe de conferir os próximos vídeos no canal da Oper, não esqueça de se inscrever, deixar um curtir, ativar o sininho para receber as notificações, comentar e seguir a Oper nas redes sociais. Até mais, pessoal!